Abrir nossas Bíblias em João, irmãos, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 17, irmãos. Glória a Jesus. Estamos reunidos, né, irmãos, mais uma noite. Isso é muito bom. Aqui em João, capítulo 1, versículo 17, diz assim, irmãos: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, quando se fala em lei, né, irmãos, nós conhecemos muito bem, sabemos o que é. Quando se fala em graça e verdade, graça é o favor imerecido, né, irmãos? Aquilo que nós não merecemos, mas Jesus ele nos dá, é a graça. E a verdade, irmãos? A verdade é a sua palavra. Então a verdade é o que gera fé em nós. Então aqui, nesse único versículo aqui, está falando de lei, está falando de graça e está falando de fé. Porque a verdade, ela gera fé. Então, a fé, ela vem através de Jesus, né, irmãos? Ele é o autor e consumador da fé. Vamos lá em Efésios, capítulo 2, irmãos. Versículo 8, irmãos. E é muito importante, irmãos, nós conhecemos muito bem isso e estarmos bem atentos à lei, que é de onde nós viemos. A graça e a verdade, irmãos. Entender muito bem isso daí, porque nós saímos da lei. Ah, mas eu não frequentava igreja nenhuma. Não importa, eu não frequentava igreja nenhuma, mas eu estava debaixo da lei, né, irmãos? Todo aquele que não está debaixo da graça, ele está debaixo da lei. Não importa a religião, não importa onde ele esteja, é a graça que salva, né, irmãos? Diz aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Por meio do que, irmãos? Por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. É um presente de Deus, irmãos. Não vem de nós. Então, pela graça, é pelo favor imerecido. Nós somos salvos. Mas tem um meio para eu conseguir isso daí. É através da fé. Então, o que é a fé? Fé, como diz aqui em Hebreus, né, irmãos, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1, irmãos. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. Então, quer dizer, a fé é um firme fundamento, irmãos, é uma base, é uma estrutura. Do quê? Das coisas que se não veem. Então, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, eu espero algo. O que eu espero, irmãos? Aquilo que Jesus prometeu. Aquilo que ele ensinou. Então, eu vejo? Não, eu não vejo. Porque a minha fé, irmãos, o que nós entendemos pela palavra, o que vem nos garantindo? Vem garantindo libertação. Nós conseguimos ver a libertação? Não, só quando somos libertos. Aí a gente lembra do que nós éramos, o que nós somos, o que nós praticávamos e o que nós não praticamos mais. Então isso aí faz com que a gente enxergue. Mas antes de conseguir, enquanto eu estou buscando, eu não estou enxergando. Então, a fé que nós temos, o entendimento que nós temos, ele nos garante coisas que nós não conseguimos enxergarmos. Então nos dá fé. Então a fé, ela vem pelo ouvir, né, irmãos? E ouvir é pela palavra de Deus. A fé vem através do Novo Testamento, uma fé que salva, uma fé que liberta, é uma fé que justifica. Justifica. Né? Versículo 1, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí ele vem citando aqui homens, né, lá do Antigo Testamento, que eles conseguiram, eles prometeram algo para eles, ensinaram algo para eles, e eles creram naquilo, e eles batalharam, irmãos. Eles batalharam, eles se esforçaram demais. O mundo não era digno daqueles homens. Homens que nós conhecemos muito bem através do Antigo Testamento, mas aí diz aqui, ó, versículo 13, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Vem citando aqui os homens lá do Antigo Testamento. O versículo 13 diz, ó, todos estes morreram, aonde, irmãos? Morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por quê, irmãos? Porque esses homens, eles se absteram de muitas coisas. Esses homens, eles abriram mão de muitas coisas. Esses homens, eles se dedicaram, eles se esforçaram. Foi ensinado algo para eles, foi prometido algo para eles. Tinha várias profecias acerca de Jesus, profecias acerca da graça, acerca da salvação, profecias acerca de libertação, acerca de luz, e eles só viam trevas. Só tinha trevas, não tinha luz nenhuma. Então eles não alcançaram nada daquilo que eles esperavam. Nada. E aí nós, né, irmãos, hoje nós temos fé, que veio através de Jesus. O ensinamento, o entendimento veio por Jesus. Então a nossa fé, irmãos, ela é um firme fundamento. Um firme fundamento. Daquilo que nós esperamos, nós não conseguimos enxergar, mas nós sabemos que é garantido. Nós temos essa certeza, né, irmãos? Temos essa certeza. Vamos lá em Romanos capítulo 10, irmãos. Romanos capítulo 10, o versículo 1, irmãos. Vou ler do 1 em diante aqui. Diz assim, irmãos. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo, né? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel
é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com o quê, irmãos? Não com entendimento. Então Israel, aquele povo, né, irmãos, que tinha uma lei, aquele povo que tinha um Senhor, eles tinham um zelo muito grande, mas eles não tinham entendimento. Por isso que Jesus ele veio e nos deu entendimento, né, irmãos? 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: ele veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus da vida eterna. Versículo 2, ó. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E aí vem explicando aqui por quê, irmãos? Por que eles seguiram a própria justiça? Né? Versículo 4, ó. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo... Então, o que é a justiça da lei? Ela diz, irmãos, ela diz isso aqui, ó. O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, o Senhor lá do Antigo Testamento, ele deu uma lei e ele falou para o povo o seguinte: cumprem tudo que está aí com as suas próprias forças, com o seu próprio vigor, com a sua própria obediência, cumprem tudo. E vocês vão ter uma terra que mana leite e mel. Por quê? Porque a terra de vocês vai produzir com abundância, o gado de vocês vai prosperar, tudo vai prosperar. O que vocês colocar as mãos vai prosperar, porque vocês vão cumprir tudo o que eu estou mandando. Agora, se vocês não cumprir, aí vocês estão fritos. Então, a justiça da lei, ela diz isso. Olha, homem e mulher, né? Cumpre tudo, faz a parte de vocês e vocês vão ser abençoados. Se vocês não fizerem, vocês vão ser amaldiçoados. E aí eu pergunto para os irmãos, que poder que Deus deu para aqueles homens cumprir aquilo ali, irmãos? Nenhum. Então, eles andavam com as próprias forças. É a própria justiça. Os homens faziam o que eles achavam que tinha que ser feito para cumprir as coisas. Eles faziam aquilo que eles achavam que era certo para quê? Para agradar a Deus. Quando Jesus chega e depara com esses homens, Jesus fala assim, ó, esse povo aí é hipócrita. Esse povo aí, ó, eles ficam nas praças ali, ó, eles ficam orando em voz alta, eles ficam, fazem jejum e mostra que estão desfigurados de tanto tempo fazendo jejum. É só aparência isso aí. Então os homens, eles faziam isso para quê, irmãos? Para agradar a Deus. E não conseguiam, não tinha como, né? Não tinha como. Mas aí, ó, versículo 6, ó. Mas a justiça que é pela fé, aí vem a nossa parte aqui, ó. Diz assim: não digas em teu coração, quem subiu ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Então nós temos fé em Jesus. Ele nos deu entendimento. Ele nos deu, que mais, irmãos? Espírito Santo. Espírito Santo. Então ele nos capacita para quê, irmãos? Para exercer a fé. Exercer a fé. Então nós que temos fé, nós não podemos dizer quem que vai trazer Jesus para nos buscar? Quem que vai trazer ele? Não, nós sabemos que ele vai vir. Nós não podemos dizer quem que foi buscar Jesus lá no abismo, lá, porque ele desceu e foi pregar os espíritos em prisão. Ele foi pregar lá os mortos. Quem que foi buscar ele lá? Será que ele saiu de lá mesmo? Será que ele conseguiu sair de lá? Não, nós não podemos falar isso. Nós temos certeza, irmãos. Nós temos certeza que ele vai vir buscar a igreja. Nós temos certeza que ele foi lá, pregou aos mortos e ele ressuscitou. Nós temos certeza disso. Aí diz aqui, ó, né, versículo 8, ó. Mas que diz? O que a nossa fé diz, irmãos? A palavra está junto de ti, na tua boca e onde mais, irmãos? No teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, podem dizer assim, isso é muito simples. Eu confesso com a boca e ele está no meu coração. Não, irmãos. Não, não é tão simples assim. Por que não é simples assim? Porque isso daqui vai ter que se tornar visto quando, irmãos? Vai ter que ser visto isso notório quando nós estivermos passando por aflições. É quando nós estivermos passando por luta. As grandes aflições que vêm contra nossas vidas, é naquele momento que o meu coração vai ter que estar, irmãos, com o evangelho lá dentro. É naquele momento que eu vou ter que confessar com os meus lábios: Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar com ele. Jesus foi e pregou aos mortos e ele ressuscitou. Ele não ficou preso lá, ele ressuscitou, então a minha salvação é certa. Não importa a luta que seja, irmãos, nós temos que confessar, porque nós temos fé. Nós não somos como aqueles homens que também diziam que tinham fé, mas eles andavam pelas próprias forças. Eles andavam conforme aquilo que eles entendiam por certo. Cada um tentava agradar ao Senhor como achava que estava certo.
buscavam guardar a lei, não conseguiam, ninguém conseguiu. Jesus veio e venceu, né? Ele veio e venceu. Versículo 10, ó. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, irmãos? Salvo. Irmãos, as pessoas não sabem nem qual é o nome do Senhor, né? Não sabem nem qual é o nome do Senhor. Como que vai invocar o nome do Senhor? Eles invocam um monte de nome, um monte de coisa, e nós sabemos muito bem qual é o nome do Senhor. Versículo 14, ó. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Olha só, irmãos. Como que a pessoa vai invocar aquele em que ela não creu? Por quê, irmãos? Porque só existe uma forma de crer em Jesus. É quando ele envia o Espírito Santo e o homem toma posse desse Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. E qual é o pecado? É do pecado de não crer em Jesus. Então, para crer em Jesus, precisa do Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo, precisa ouvir a palavra da verdade, crer e ser selado. E as pessoas não estão com as suas vidas estruturadas no Novo Testamento. E através do Novo Testamento, é através da verdade que Jesus trouxe. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então eu só posso dizer que eu tenho fé, a fé genuína, quando eu tenho o Espírito Santo. É quando eu fui convencido do pecado de não crer em Jesus. E aí diz, ó, versículo 14, né? Ó, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, versículo 16, né? Ó, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, só se tem fé aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que crê no nome de Jesus, né? Aquele que crê no Deus verdadeiro, aquele que busca pela verdade, né, irmãos? Cada dia, aí sim pode-se dizer que tem fé. Um pouquinho mais atrás aí, Romanos mesmo, irmãos, capítulo 5, e nós temos uma riqueza muito grande, viu, irmãos? Muito grande mesmo. E para nós, irmãos, é assim, ó. Não é pela nossa força que nós vamos vencer, não é pela nossa obediência, né, irmãos? Mas é pela graça que Ele derrama sobre nossas vidas para a gente conseguir vencer, para a gente conseguir suportar, para a gente conseguir perseverarmos. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a tudo, irmãos. É perseverar. Aqui, ó, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós nos gloriamos na esperança, irmãos, daquele dia em que Jesus vai vir em glória. Por quê, irmãos? Quando ele vier em glória, nós também vamos ser glorificados. Então, quando ele vier em glória, porque ele já veio uma vez como homem, ele vai vir segunda vez em glória. E aí nós vamos ser glorificados. Então nós temos essa esperança, nós esperamos por esse dia. Versículo 3, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, lá no Antigo Testamento, diante da lei, o homem, se ele conseguisse cumprir tudo aquilo lá, ele ia ser abençoado grandemente, né, irmãos? E na graça é diferente. Na graça, irmãos, é derramada uma graça sobre nossas vidas, é nos dado uma palavra da verdade, para quê? Para essa palavra gerar fé em nós, e nós entendermos, né, irmãos, o cenário que nós estamos, as lutas que nós enfrentamos, como nós devemos lutar. Só que lá na frente, o que acontece? Não é por eu ser bom que eu vou conseguir a salvação. A salvação, ele vai me dar a salvação, irmãos. Ele vai trazer a salvação. E a única coisa que nós vamos precisar é o selo, é o Espírito Santo naquele dia. Porque aquele que conseguir se manter, irmãos, se manter nessa verdade, conseguir se manter nessa palavra, ainda que ele erre, ainda que ele cometa falhas, ele vai conseguir a salvação. Por quê? Porque ele perseverou. Ele está ali, ó, lutando, combatendo o bom combate, irmãos. É diferente lá. Lá para conseguir tem que ser perfeito. Na lei. Na lei tinha que ser perfeito, tinha que cumprir tudo. Os 613 estatutos, ordenanças, mandamentos que estavam lá. Lá tinha que ser perfeito. Aqui não.
Aqui nós temos que perseverar, aqui nós temos que lutar, nós temos que ser sinceros diante de Deus, é isso. Né? E aí diz aqui, ó, versículo 6, ó, porque Cristo, estando nós ainda fracos, quer dizer, quando fala fracos aqui, irmãos, em pecado, né? Nós estávamos em pecado, estávamos debaixo de pecado, estávamos debaixo de condenação, de maldição, estávamos fracos, nós não tínhamos força para nada. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pois apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí os irmãos falam assim, mas hoje nós também somos pecadores. Sim, mas antes nós estávamos debaixo do pecado, estávamos debaixo de condenação, nós não tínhamos nada a oferecer para ele e ainda não temos, né, irmãos? Ainda não temos. Versículo 9, ó. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, irmãos, hoje nós ainda somos pecadores, mas justificados. Imagine antes um pecador sem justificação nenhuma, e hoje um pecador justificado. Tem diferença ou não tem, irmãos? Um pecador sem a justificação, o diabo faz o que quer com ele. Um pecador justificado, o diabo não tem poder sobre ele. Então essa é a condição, irmãos, de estar debaixo da graça. Eu estar debaixo da graça, ainda que eu erre, o inimigo ele não tem poder sobre a minha vida. Isso é uma glória muito grande. É isso que nós temos que entendermos. Então há essa diferença. E muitas vezes, se nós olharmos para aquele que está debaixo da graça, que está justificado, e olharmos para uma pessoa do mundo que não está debaixo da graça, está debaixo da lei, está debaixo do pecado, está debaixo da morte, da maldição. Se nós olharmos as duas pessoas, muitas vezes a aparência daquela é melhor. Os irmãos já perceberam isso? Muitas vezes é melhor. Se você olhar com olhos carnais, a aparência é melhor. Você vai olhar aquela pessoa do mundo contente, alegre. Você olha as redes sociais dela, só esbanjando alegria ali, irmãos. Esbanjando alegria, saúde. E é uma bênção, é uma bênção. Os olhos carnais enxergam isso. Mas quando você vai ver, muitas vezes aquilo é verdade mesmo. Muitas vezes ela leva uma vida boa mesmo. Na maioria das vezes a vida dela está de ponta cabeça, o negócio está feio, mas ela está exibindo ali coisas boas. Né, irmãos? Está ostentando coisas espetaculares. E é o que as pessoas enxergam. O cristão não. O cristão ele está numa luta, numa batalha, ele está enfrentando batalha espiritual, ele está combatendo o bom combate, ele está cumprindo a carreira dele. A aparência, muitas vezes, não é tão boa, não. Os olhos carnais não conseguem ver coisas muito boas ali, não. Mas ele está numa situação muito melhor, irmãos, porque ele está justificado, ele está numa batalha espiritual e lá na frente a salvação é certa. Agora, o mundo, a aparência engana demais, irmãos. Engana demais. Infelizmente, por isso que nós temos que andar em espírito, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 9, né, ó, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Versículo 12, ó. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Aqui está dizendo daquele espaço, irmãos, de Adão até a lei. De Adão até a lei, os homens estavam debaixo de pecado, mas não existia uma lei. Aí quando foi dada a lei lá no Monte Sinai, ali já começou o quê? A condenar o homem, porque a lei condena, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 14, né, ó, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de Adão, né, irmãos, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Para o quê, irmãos? Olha que diferença, irmãos. Então, o pecado de Adão, só Adão pecou, né? O primeiro homem ali, ele pecou. O pecado dele passou a toda a raça humana, irmãos. Toda. Um só que pecou, o pecado passou a todos. Agora, Jesus, ele veio, um ato de justiça. Ele foi lá, ele sozinho venceu. Venceu.
a graça foi derramada sobre todo aquele que crê. Então, a graça é muito maior que a ofensa, que a lei, que tudo, né, irmãos? Versículo 17, ó. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, irmãos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos o quê, irmãos? Justos. Então, nós somos justos. Ah, mas eu erro. É justo. Por quê? Porque Jesus venceu. Porque Jesus, ele pagou o preço. Versículo 20, ó. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, a graça que vem por Jesus, irmãos, é o que nós temos de precioso, irmãos, demais. A fé que vem por Jesus é o que nós temos de precioso. Tendo a graça e tendo a fé, irmãos, estamos salvos. Né? Pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Isso aí não vem de nós, é um presente dele, irmãos. É um dom de Deus para nós. Então, ele cumpriu todas as coisas por amor de cada um de nós. E hoje nós temos que lutar a cada instante para permanecer naquele que é verdadeiro. Amém, irmãos? Irmão Vero?